verdade, é histórico e o alvo é você que está ouvindo. Ele é apenas um instrumento, escutem. É um jurista, o Felipe Martins, ele não é um político. Felipe Martins não exerceu cargo de poder nenhum, zero. Felipe Martins, ele, embora o Dino tenha dito que a caneta dele é mais perigosa do que um fuzil, o Felipe Martins nunca escreveu nada que fosse tão perigoso quanto um fuzil. Ele é apenas um aluno do Olavo intelectual, um garoto inteligentíssimo, né, com uma tremenda de uma rigidez, né, um cara absolutamente impecável do ponto de vista moral. Então, pensa comigo, o Felipe Martins seria um alvo? Alguém não tem nenhum ganho político, nem ganho jurídico. Você não tem nenhum ganho em fazer isso que está sendo feito com o Felipe Martins. Ele não é candidato a nada. O Felipe Martins não é um político, ele não movimenta as massas. Os textos dele não movimentam as massas. Já pararam para pensar nisso? Por que será que esse sistema está querendo massacrar o Felipe Martins? Ele não fez nada para merecer isso aí. Mas eu olhei e eu falei, eu tenho que trazer essa análise para vocês porque é uma análise histórica. É uma análise até um pouco psicológica. Por quê? Este fenômeno Felipe Martins, ele não é inédito. Ele se repete na humanidade o tempo todo, onde existe uma autocracia, onde existe uma ditadura. As ditaduras recorrem sempre ao massacre de inocentes. Isso não é um impulso, mas é cálculo psicológico e também cálculo político. Vou explicar para vocês por que é que estão fazendo isso com o Felipe Martins, tá? Isso nada mais, nada menos do que é uma técnica antiga de dominação, estudada, repetida e aperfeiçoada aí ao longo da história. O alvo real não é o Felipe Martins. O alvo real nunca são as vítimas, tá? Elas funcionam como uma mensagem. A primeira chave desse modelo psicológico que nós todos estamos assistindo, tá? É o terror exemplar. Punir um culpado exige prova, narrativa, justificativa, prova material, argumento, processo, e por aí vai. Para você punir um culpado, quando você pune um inocente, você elimina tudo isso. O recado é muito simples. Se nem quem não fez nada está seguro, ninguém está seguro. Olha o que eu sou capaz de fazer com o mais absoluto dos inocentes e na cara de todo mundo. Imagine você se sair uma vírgula do caminho. É para isso que serve o caso do Felipe Martins. É para isso. Porque quando você pune o inocente, você tira todo o processo da frente. Você tira tudo, tá? Então o medo, ele deixa de ser racional, porque o medo racional é o medo que faz conta, é o medo calculado. Que ele fala, se eu fizer isso, acontece aquilo. Se eu fizer esse outro, acontece esse outro aqui. Esse é o medo racional. Se eu acelerar 180 por hora naquela curva, eu vou acertar o muro. Medo racional. Se eu for ali passar a mão na bunda daquela mulher, o marido dela que tá do lado, que tem 18 metros de altura, vai me moer igual o Sargento Tainha fazia com Recruta Zero. Isso é o medo racional, causa e efeito. Ações como essa do Felipe Martins, tá, anula o medo racional e o medo passa a ser difuso, permanente, paralisante, irracional, porque não existe mais a relação de causa e efeito das coisas. Qualquer um pode sofrer a qualquer momento aquilo que você está vendo o Felipe Martins sofrer. A segunda camada dessa técnica, que é antiga, é a quebra do senso moral coletivo. Quando o Estado mata um inocente, quando o Estado massacra um inocente, quando o Estado prende um inocente na cara de todo mundo e nada acontece, a sociedade aprende aos poucos, ela vai cada vez mais incorporando isso, que a moral não protege. Esse sentimento que você está sentindo, que se você está agora aí dentro do seu peito batendo, esse sentimento que está dizendo para você o seguinte, olha, isso não está certo, isso está errado, isso é contra a lei, isso é contra, não pode, tá? Sabe esse sentimento? Isso vai morrendo. Porque quando o Estado massacra o inocente na cara de todo mundo, isso não tem uma reação, tá? A sociedade aprende que esta moral que nós temos, esse conhecimento que você tem do direito, esse conhecimento que você tem do certo e errado, que você usa na fila do supermercado, se alguma pessoa passar à frente na fila, toda a fila inteira reclama. Porque existe um senso moral na sociedade entre o certo e o errado. Isso se perde. Porque esta ação do Felipe Martins, na cara de todo mundo, sem reação da sociedade ou da máquina pública, isso destrói a ideia de justiça como um abrigo comum para todo mundo. O cidadão deixa de pensar, isso é errado, isso não está certo, e passa a pensar no seguinte, isso é perigoso. Se eu fizer isso, sei não, hein? Isso é perigoso. Ele não usa mais a régua do certo e errado. Ele usa a régua nova do que é perigoso e o que não é perigoso.
É o mesmo princípio que funciona dentro de uma favela. Você, quando lida com a milícia e com a favela de uma comunidade, com o tráfico de droga numa favela, quando você lida com isso, ali não existe o certo e o errado. Não existem leis. O que existe ali é o que é perigoso e o que não é perigoso fazer. O Estado brasileiro virou uma favela moral. O certo e errado não importa mais e as pessoas começam a lidar com aquilo que é o perigoso e o não perigoso. O cálculo moral é absolutamente substituído por o cálculo de sobrevivência. E tem ainda uma terceira dimensão disso, que é a desumanização. A desumanização preventiva. Porque regimes autoritários, eles não veem as pessoas como indivíduos. Veja, ele pegou o Felipe Martins e fudeu o Ricardo Pusilânime Roquette aí. Acabou com o cara, tá fudido isso aí. Então, esses regimes não veem as pessoas como indivíduos, mas eles veem todos como pessoas pertencentes a grupos. Lembrem, esta exposição do militar da aeronáutica também foi uma oportunidade de desmoralização da Força Armada. Claro que eu vou mostrar o nome, o cara é coronel da aeronáutica, é claro que eu vou expor o cara para, mais uma vez, denegrir a imagem da força na frente da população com sucesso. Eu imagino a alegria do gabinete quando consultou lá. Quem é esse cara? Quem é esse cara que denunciou? Foi lá. É coronel da aeronáutica, mano. Puta que pariu, um merda. Um merda. E vai aparecer o nome dele lá. Aí vai junto, né? E o inocente deixou de ser alguém e virou um símbolo descartável. Símbolo descartável. Lá vai. Que se dane, Felipe Martins. Isso facilita demais o massacre futuro. Porque a população já vai sendo treinada a aceitar que vidas podem ser sacrificadas por uma tal causa maior da justiça. A imprensa fez isso esse tempo todo. Todo mundo tá vendo que o Felipe Martins é inocente. Mas é uma causa maior. Estamos tentando proteger o Estado democrático de direito, do golpe. Aí fica todo mundo quieto. Também existe a lógica do aviso indireto, que o massacre raramente é direcionado ao público em geral. Ele fala com grupos específicos. E o massacre desses inocentes sempre fala com opositores. É sempre uma determinada elite econômica. É sempre um determinado grupinho ali de militares. É sempre pegando esses jornalistas aqui, pequenos grupos. Então chega como se fosse uma mensagem cifrada. Nós sabemos quem vocês são, sabemos onde vocês vivem e não precisamos provar nada para agir contra vocês. É a tirania pura e simples. E outra coisa, é o controle da narrativa também entra aqui, porque as ditaduras sabem que massacres, cenas como essa, o inocente, isso choca. Mas eles também sabem que o choque gera confusão. O choque gera medo. Esse choque, todo mundo sentindo hoje, gera o quê? Silêncio. Uma boa parte da sociedade, hoje, quando estiver escrevendo alguma coisa na rede social, aí de crítica ao sistema, crítica ao chandaré, ele não vai dar o enter. Ele vai falar, eu acho que isso aqui é melhor eu me preservar. Aí o cara não escreve nada, não fala nada, não opina. Então isso gera confusão, gera medo, gera silêncio. Enquanto a sociedade tenta entender o porquê disso, porquê daquilo, o regime avança mais um passinho. E avança em direção ali a esse caos emocional que virou o Brasil em substituição à organização política. Porque psicologicamente isso se apoia em alguns mecanismos básicos da psicologia humana. E o primeiro deles é, isso aí todos vocês já devem ter experimentado disso, o primeiro deles é a psicologia do aprendizado pelo medo. O cérebro humano aprende muito mais rápido quando há uma ameaça extrema. O que está sendo feito com o Felipe Martins grava uma lição no cérebro humano sem precisar você repetir muitas vezes. Você não precisa repetir muito. As pessoas aprendem muito rapidamente quando a violência é extrema. As pessoas aprendem também, do ponto de vista psicológico, um fato como esse, uma impotência. Você vai sendo treinado em ser impotente. Então é uma escola de impotência. Quando não há uma reação, nem a possível, nem a extremada, não tem reação alguma, as pessoas internalizam que resistir é inútil. Sem nenhum tipo de reação, as pessoas aprendem que resistir é inútil. E acontece a normalização do horror. Isso vai se repetindo, mesmo sendo absurdo, passa a ser tolerado, tá? E o limite moral vai se deslocando cada vez mais até que ele desaparece. E fica somente naquela camada de que ou é perigoso ou não é perigoso.
É o senso comum dentro das ditaduras, das autocracias, é esse. A lei não importa. Importa saber se isso que você quer fazer é perigoso ou não é perigoso. Toda lei, todo arcabouço jurídico é substituído por isso. Desde o Funça, que está lá trabalhando, já esquece o que é lei, não está nem aí, ele só quer saber, isso é perigoso ou isso não é perigoso? Porque os ditadores, eles preferem massacrar inocente, porque isso economiza a repressão no longo prazo. Isso é muito eficiente historicamente. Tá? Então, um único ato brutal desse, bem calculado, pode substituir anos e anos de vigilância da sociedade. O medo faz todo o trabalho sozinho. Você verá isso acontecer esse ano na Receita Federal. A Receita Federal, junto com o governo, colocou um monte de regra aí para dominar a sociedade. Economicamente, vigilância, fiscalização. E é obrigatório. Já estou anunciando. Eles irão pegar meia dúzia de pessoas, vão chamar a imprensa e vão destruir a vida dessas pessoas, porque o medo é uma escola. Eles têm que colocar, isso é uma estratégia da própria Receita Federal, tem que colocar medo na sociedade. E sai todo mundo correndo para criar o seu CNPJ, emitir nota fiscal. É vantajoso você assustar a sociedade do seu ponto de vista fiscal. É vantajoso para o ditador assustar a sociedade do ponto de vista do desejo do domínio. Então esse massacre que a gente está vendo com o Felipe Martins não é um excesso, é método. Não é uma falha do sistema, não. É o sistema funcionando, porra. Ditaduras matam inocentes porque eles querem governar não pela lei. Eles não querem governar nem pelo consenso. Eles querem governar pelo instinto mais primitivo do ser humano, que é o medo de desaparecer sem explicação. Esse é um dos maiores medos que o ser humano tem, de desaparecer, sem nenhum tipo de explicação. E como nada aconteceu, aí eu te pergunto, como é que estão os presos do 8 de janeiro? Desapareceram, sem explicação. Se nada for feito, a Débora do Batão vai passar 14 anos na cadeia. A gente vai estar aqui do lado de fora, comemorando aí a formatura de um filho, vamos estar aqui acompanhando a Copa do Mundo, vamos estar trabalhando, vamos estar estudando, e a mulher vai ser esquecida na cadeia, se nada for feito. Vai passar 14 anos na cadeia. Esse é um dos maiores medos do ser humano, ser absolutamente retirado vivo da existência. Esta é a análise psicológica do que a gente está vendo aqui. Não há acaso, tá? Isso é muito estratégico, isso é muito conhecido, isso é muito documentado, tá bom? Beleza, gente? Tá aí, ó. Essa análise importantíssima, cara. Importantíssima sobre o que tá acontecendo aqui, tá? Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Importantíssima.